Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, do campus São Mateus, e vamos dar continuidade ao nosso curso de motores de combustão interna alternativo, de mecânica automotiva. Nós estamos indo para a nossa segunda aula e vamos continuar vendo os principais componentes, e o princípio de funcionamento do motor automotivo. Os principais componentes de um motor de combustão interna se dividem em dois grupos, basicamente em dois grupos. Os componentes fixos, compostos pelos seguintes elementos: bloco, cárter e cabeçote. E os componentes móveis: pistão ou êmbolo, camisa, biela, árvore de manivelas ou virabrequim, válvula de admissão, válvula de escape, comando de válvulas, a sede das válvulas, porcas, molas, bucha do balancim, parafusos reguladores, mancais, tuchos, casquilhos, bronzinas. Então, nessa primeira parte, inicialmente, nós veremos os componentes fixos. E após entender o funcionamento, quais são esses componentes fixos, a gente vai detalhar quais são os componentes móveis que ficam localizados nesses componentes fixos. De maneira breve, nós temos aqui os três componentes fixos do motor: bloco, cárter e cabeçote. Cabeçote, bloco e cárter. O bloco ele é um órgão estacionário, fabricado geralmente de ferro fundido, onde são usinados os cilindros, ou os orifícios para a colocação deles. Possui cavidades que constituem as galerias de escoamento da água de resfriamento. Quando essas cavidades são substituíveis, são denominadas as camisas, E essas camisas podem ser secas ou molhadas, a gente vai ver mais adiante. Na parte inferior do bloco estão alojados os mancais, os mancais centrais, onde se apoia o eixo de manivela. Na parte superior, nós temos o cabeçote, que fecha os cilindros e define a parte da câmara de combustão, sendo preso ao bloco por meio de parafusos prisioneiros e por uma junta. Tá? A junta está aqui, geralmente uma junta metálica. Possui furos onde são instalados as velas de ignição ou os bicos injetores, bem como as válvulas de admissão e descarga, no caso dos motores 4 tempos, e de 2 tempos, as válvulas de descarga. Por último, das partes fixas, nós temos o cárter, que também é um órgão estacionário, assim como o cabeçote e o bloco, fixado na parte inferior do bloco, por meio de parafusos. Geralmente ele é de alumínio ou ferro fundido. E aqui é o local onde se deposita o óleo lubrificante. Na figura aqui nós temos o pistão, preso pela biela ao virabrequim. Nós já vamos detalhar parte por parte, O pistão ele é o componente responsável por transmitir e ampliar a energia resultante da expansão dos gases após a combustão. Então é ele que vai receber essa energia e se deslocar verticalmente. Ao se deslocar verticalmente, o pistão proporciona esse movimento para o virabrequim, que é um excêntrico, onde esse movimento vai ser convertido em rotação. Nele se apresenta a parte móvel da câmara de combustão. Ele recebe a força de expansão dos gases queimados, transmitindo a biela. Tá? Então, a biela e o pistão. Que é fixado, o pistão é fixado à biela por intermédio do pino de aço, que chama o pino do pistão. Os pistão são de fundição maleável, de liga de alumínio ou de aço, o que confere mais leveza a eles. Ele pode ser construído de liga de alumínio, ferro fundido ou uma combinação dos mesmos, ou ainda só de aço. Tem forma aproximadamente cilíndrica, oca, sendo fechado na parte superior e aberto na inferior, adaptando-se perfeitamente ao diâmetro do cilindro ou à camisa do motor. Tem a função de transmitir ao eixo de manivelas a força devido à pressão dos gases em expansão, através do pino e da biela. Serve para suporte e guia dos anéis de segmento, que a gente vai ver. O pino ele é o elemento de articulação entre o pistão, tá aqui o pistão, e a biela. Então a gente tem o pino, que vai fazer fixação. Esses anéis, a gente já vai falar deles, são aros elásticos colocados em canaletas situadas no pistão,
cuja finalidade é impedir a fuga dos gases produtos da combustão, entre a parede do pistão e do cilindro. E também impedir a entrada de óleo do lubrificante, né, que vem do cárter, para a câmara de combustão. A biela, ela é o braço de ligação entre o pistão e a árvore de manivelas, que é o virabrequim. Então, o eixo de manivelas, que também pode ser chamado de virabrequim, é o eixo motor propriamente dito, o qual se situa, né, na maioria das vezes, na parte inferior do bloco, recebendo impulso devido à combustão de cada cilindro, através da biela, que imprime a biela, né? O pistão sofre esse esforço de pressão, essa energia, através da biela, é transmitida para o virabrequim, que é convertido em movimento rotativo. A biela, ela é fabricada em aço forjado, né? E divide-se basicamente em 3 partes, né? Cabeça, corpo e pé. A cabeça, ela é presa ao pistão pelo pino, que a gente já falou do pino, e o pé está ligado ao virabrequim através de um material antifricção, chamado de casquilho ou bronzina, tá? O casquilho ou a bronzina é fixado, tem um relevo de fixação que fica aqui, ó, nesse pé da biela aqui, que é presa como se fosse um mancal através do parafuso no virabrequim. Existe um filme de óleo de lubrificação. Durante a partida do motor, existe o contato mecânico. Após o início da rotação, a partida, é feito um filme de óleo, né? Que é o regime de lubrificação aqui entre a biela e o virabrequim. E esse casquilho ou bronzina é um material lubrificante. Aqui a gente verifica, né, a biela, o elemento feito por forjamento, né, aço forjado, o pistão, o pino de fixação, que proporciona a articulação, aqui, a biela, e o casquilho ou bronzina, né? E a gente tem os anéis de vedação e lubrificação. Os casquilhos ou a bronzina, elas são buchas bipartidas, geralmente trimetálicas, de aço, cobre e estanho, que diminuem o atrito entre o eixo e o seu apoio, suportando assim cargas elevadas. As bronzinas, elas possuem ressaltos para assegurar um posicionamento correto na montagem e impedir que seu deslocamento lateral, bem como orifícios que permitem facilitar a lubrificação. Esses anéis de vedação, que a gente vê aqui, eles estão mais próximos da parte superior, da cabeça do pistão. E os anéis de lubrificação estão localizados na parte inferior do pistão. E tem a finalidade de lubrificar as paredes do cilindro, reduzindo assim o atrito e podendo proporcionar maior potência mecânica ao motor. Esses anéis, tanto de vedação e lubrificação, além de ter a função de lubrificar e vedar, eles impedem, né, que o combustível na câmara de combustão vá para a parte inferior, sendo desperdiçada, e que o lubrificante localizado no cárter vá para a câmara de combustão, atrapalhando assim a eficiência da reação de combustão. Os anéis de vedação, então, eles possuem 3 funções básicas, que é o quê? A vedação durante a compressão e a combustão, o controle do óleo lubrificante na camisa ou na parede, vai depender se tem camisa ou se é monobloco, e auxiliam também na transferência de calor para o sistema de arrefecimento, como no bloco, né, por fora do cilindro passa a água de arrefecimento, o fluido de arrefecimento. Esse óleo ele pode auxiliar também no arrefecimento. Um óleo ruim vai atrapalhar a transferência de calor para o fluido de arrefecimento. Que na figura a gente vê detalhadamente, né, os componentes pistão, pino, biela, os parafusos da biela, né? A gente tem aqui a capa da biela que vai ser fixada no virabrequim, tá? As bronzinas ou os casquilhos, tá? A fixação, ó, tem que ser colocada certinho, de maneira que encaixe, tá? O pino, tá aqui, ó, pino do pistão, tá? E os anéis. Aqui é uma foto do nosso laboratório de máquinas térmicas, a desmontagem feita, né? Então a gente tem o pistão, a biela, a bronzina, a capa da biela aqui. Esse aqui é o virabrequim, tá? E a gente vai ver que tem a parte do virabrequim que fica fixada no bloco e tem parte que é a biela que fica fixada. Então, o que é fora de centro,
né? É onde é fixado o pistão. Então tá aqui, o virabrequim, ele possui mancais de dois tipos, excêntricos e de centro. Então, os mancais de centro é aqui, ó, no munhão. Então, o munhão são onde ficam situados os mancais de centro, a linha de centro do virabrequim, e a gente tem os mancais na posição excêntrica, fora de centro, tá? No excêntrico, nos moentes, estão ligados os pés da biela, e nos mancais de centro sustentam um virabrequim ao bloco, né? O volante, ele acumula, aqui ó, o volante que fica em um dos lados do virabrequim, tá? Na parte traseira do virabrequim, ele acumula energia cinética e proporciona uma velocidade angular uniforme no eixo, né, na transmissão do motor. O volante nada mais é do que uma roda de grande massa, né, fundida em aço, ligada à árvore de manivela para atenuar as vibrações de aceleração devido às forças periódicas exercidas pelos gases sobre o pistão e transmitidas à árvore de manivelas, o virabrequim. Regulariza o movimento do motor, absorvendo o trabalho nos períodos de aceleração, para restituí-los quando o trabalho do motor é menor do que o resistente. O que isso quer dizer? O pistão ele só vai realizar trabalho quando ocorrer a reação de combustão, a explosão dentro da câmara de combustão. Assim o pistão desce realizando trabalho. Então o volante ele vai acumular essa energia e vai, de maneira a manter a inércia, ele vai proporcionar com que o pistão suba novamente. Então aqui nós temos os mancais que sustentam o nosso virabrequim, outra foto do laboratório, o pistão que fica no moente e os outros mancais de sustentação no munhão. Né? Então a gente tem os mancais principais, esses que estão visualizados aqui na foto da esquerda são esses de vermelho, ó, de centro, e as bielas ficam no excêntrico. Tá vendo aqui, ó, biela, 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 biela. Para equilibrar, né, para que o virabrequim não tenha desbalanceamento, tem um contrapeso, tá? Localizado, né, oposto à posição onde o pistão fica, ao moente, ó, contrapeso. Tá aqui, ó, contrapeso. Então, esse aqui, ó, contrapeso, essa volta aqui, ó. Ou pode ser chamado também de cambota, é o contrapeso ou a combota. É essa quantidade de massa, né, oposta ao moente, é o contrário do pistão, que vai fazer com que o virabrequim seja balanceado, um elemento de rotação balanceado. Aqui na imagem a gente consegue visualizar a foto de um virabrequim. Esse aqui do meio é um virabrequim de um navio, ó. Reparem o tamanho, a proporção, né? Olha o tamanho do virabrequim que gira, né? Aqui, ó, a correia de transmissão, a gente já vai ver mais para frente. Esse aqui é um pequeno virabrequim de um pistão só, tá vendo os contrapesos, a cambota aqui, ó, para balancear. Esse daqui, ó, é um virabrequim pequeno, tem dois pistões, dois moentes, dois pistões. Esses furos aqui, a gente vai ver mais adiante, está relacionado com o sistema de lubrificação. O óleo passa por dentro e sai aqui, ó. Porque aqui vai ter um mancal de fixação. Então, para lubrificar esse movimento rotativo, evitar, né, esse contato metálico, desgaste a peça, tem um sistema de lubrificação que passa por dentro do virabrequim. Então, aqui os pistões localizados, o virabrequim, aqui, ó, e o pistão localizado, apoiado ao virabrequim, no moente. Esse aqui é um virabrequim, né, que acabou de sair de um processo de usinagem, de polimento das peças. O que acontece? Reparem que o virabrequim, ó, a posição onde tem o contato, onde tem o mancal, ela é mais brilhante, né, do que as outras partes, são mais foscas. O que acontece? Essas superfícies de contato, elas precisam ter uma boa resistência ao desgaste. Então, superficialmente, são feitos alguns tratamentos. Pode ser algum tratamento, adição de elementos, nitretação, cementação, algum PVD, CVD, apenas superficial, não tem necessidade de que seja feito um tratamento por completo no virabrequim, porque
ele precisa ser também um elemento de boa ductilidade, devido aos esforços que ele sofre. Então, esse tratamento para resistência ao desgaste é feito apenas superficialmente e apenas nas partes onde existe o contato mecânico, onde são posicionados os mancais de centro e os mancais excêntricos, que são, respectivamente, né, os mancais do munhão e do moente, as bielas. O desgaste, né, é em grande parte devido a arranques e aceleração com o motor a frio. O que acontece? No início ainda não tem a lubrificação antes do carro funcionar, então na partida, no início, esse desgaste é mais acentuado. Podemos ilustrar as partes fixas do motor, que a gente viu, o cabeçote, o bloco e o cárter, né? E aqui é o motor montado, então vira brequim aqui, ó, pistão, eles ficam no bloco. O virabrequim ele é apoiado aqui entre o cárter e o bloco, tá vendo? Bem, o princípio de funcionamento do motor, né, entendido, é o seguinte, o que acontece? Um fluido de trabalho, uma energia química do combustível, ocorre uma reação de combustão, né, que é exotérmica, esse aumento de temperatura, vai ocorrer um aumento de pressão e temperatura. Essa energia química é convertida em energia mecânica através da expansão dos gases. Os gases, ao se expandirem, né, eles realizam trabalho sobre o pistão, e esse pistão, como a gente viu, fornece essa energia em movimento alternativo, transfere essa energia através da biela, fixada ao virabrequim, e o virabrequim converte essa potência em movimento de rotação. A classificação dos motores, existem várias formas de classificar. As principais que a gente vai ver no curso, né, é com relação à ignição, né, e aos ciclos de operação. Com relação à ignição, os motores podem ser motores de ignição por centelha ou faísca, e motores de ignição por compressão, ou ignição espontânea, né? Outra classificação é com relação ao tempo dos motores. Os motores podem ser classificados como motores 4 tempos ou 2 tempos. A gente vai ver as diferenças agora. Então, a gente vai ver a diferença de um motor 4 tempos para um motor 2 tempos. No motor 4 tempos, cada cilindro ele requer 4 deslocamentos de seu pistão. Esse deslocamento é a sua trajetória do ponto morto inferior ao ponto morto superior e do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Esse movimento de sobe e desce, né? Isso vai requerer que o virabrequim dê 2 voltas no eixo de manivela, né? O virabrequim vai dar 2 voltas para completar essa sequência de eventos que vai produzir o curso de potência. Tanto os motores de ignição por centelha quanto os motores de ignição por compressão utilizam desse ciclo 4 tempos, assim como o de 2 tempos. O que acontece? No primeiro tempo, a gente pode visualizar aqui, a gente tem o curso de admissão ou aspiração, o qual começa com o pistão no ponto morto superior e termina com o pistão no ponto morto inferior, aspirando uma mistura fresca para o cilindro. A gente vai ver que essa mistura pode ser apenas ar ou ar combustível. Para aumentar a massa induzida, a válvula de entrada abre um pouco antes do curso iniciar e fecha depois. Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos mais um elemento móvel, que são as válvulas de admissão e escape. Repare que na figura aqui, para que ocorra a aspiração ou admissão, a válvula está aberta. Então, essa válvula recebe o nome de válvula de admissão. E o pistão se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Ao chegar no ponto morto inferior, a válvula de escape, a válvula de admissão e escape estão fechadas. E o pistão se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior. Esse é o segundo tempo, tempo de compressão. No terceiro tempo, que a gente chama de expansão, ou quando ocorre a reação de combustão e a explosão, o que vai acontecer? O pistão se desloca novamente do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Essa alta pressão e temperatura dos gases devido à combustão empurram o pistão para baixo e forçam o eixo, o virabrequim, a rodar, a girar, né? Então, este é o curso de potência, que a gente chama, né? Onde vai realizar, de fato, o trabalho.
Então, ao chegar no ponto morto inferior, a válvula de escape será aberta e o pistão se desloca do ponto morto inferior para o ponto morto superior, né, fazendo com que os gases da reação de combustão sejam expelidos. Então, esses são os 4 tempos do motor 4 tempos. O que aconteceu? O pistão precisou, ele desceu, subiu, desceu, subiu. Que ele esteve durante, né, esse ciclo dos 4 tempos, 2 vezes no ponto morto superior e 2 vezes no ponto morto inferior. Para que isso acontecesse, o virabrequim precisou dar 2 voltas. Então, o motor 4 tempos, para completar um ciclo, dá 2 voltas. À direita, nós temos aqui um motor 2 tempos. Vamos entender o funcionamento do motor 2 tempos, né? No primeiro tempo, vai ocorrer a admissão e compressão ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a janela de admissão. Reparem que agora no 4 tempos, existiam as válvulas de admissão e escape. Aqui no motor 2 tempos já não existem essas válvulas, são janelas. Então, essa janela de admissão vai admitir aqui no cárter. Então, o fluido de trabalho vai entrar no cárter. E, enquanto isso, a mistura, né, ou o fluido de trabalho, que está aqui em cima, está sendo comprimido. Então, ao mesmo tempo, ocorre admissão e compressão, onde o pistão movimenta-se em direção ao ponto morto superior, comprimindo a mistura, ar combustível. Durante esse processo, as janelas de exaustão e de transferência de carga do cárter para o cilindro estão fechadas pelo corpo do pistão. Então, a janela de exaustão está fechada e a janela de transferência, que seria aqui, está fechada devido ao corpo do pistão. A saia do pistão não permite com que os gases saiam, nem com que a mistura entre. Entretanto, a janela de admissão do cárter está aberta, admitindo assim uma nova carga. Quando o pistão se aproxima do ponto morto superior, aí a combustão é iniciada. Quando inicia-se a combustão, ocorre o curso de expansão ou potência, né? Que é similar ao dos 4 tempos até o pistão e até o ponto morto inferior. O que ocorre aqui, observe a figura, com a descida do pistão, a janela de transferência, né, de carga, ela é aberta e a de exaustão também. Então, os gases podem ser expelidos e a nova mistura que entra consegue proporcionar o fenômeno chamado de lavagem do motor, né? Então, a janela de admissão, ela está o que agora? Está obstruída, não ocorre admissão, a mistura está aqui, ó. E ele fecha o ciclo com esses 2 tempos. Então, o motor 2 tempos, o pistão apenas subiu e desceu. Então, o virabrequim fez uma volta só, deu apenas um giro. Então, o ciclo completo do motor 2 tempos exige apenas uma volta do virabrequim, enquanto que o ciclo completo do motor 4 tempos existe 2 voltas do virabrequim. Repare que no motor 2 tempos, a configuração física é diferente. Isso apenas ilustra que o motor 2 tempos ele é de menor complexidade, já que não tem as válvulas, vários elementos que a gente vai ver mais para frente, o que torna o motor 2 tempos muito mais compacto e de fácil manutenção e simples operação. Aqui na animação a gente consegue ver do lado esquerdo o motor 4 tempos, né? E do lado direito o motor 2 tempos, um funcionamento. Repare aqui, ó, a janela de admissão. Aí, o que acontece no motor 2 tempos? A gente vai ver que o motor 2 tempos, de ignição por centelha e de ignição por compressão, tem algumas diferenças. Esse motor 2 tempos ilustrado na direita, ele é de ignição por centelha. A gente já vai falar o que isso significa. No reservatório é misturado combustível e óleo lubrificante, em proporção de 1 para 20, 1 para 10, isso depende do motor e do fabricante. Essa mistura de, por exemplo, metano, gasolina, né? Metanol, vai depender do motor. Esse combustível com óleo, ele entra na admissão e também ajuda na lubrificação do virabrequim do pistão. Então, o sistema de lubrificação é junto com o tanque. Aí ele é admitido, ocorre a combustão e os gases saem. Tá?
Então, com relação à emissão de poluentes, né, o fato de ter o óleo misturado aqui aumenta os gases poluentes e reduz também a reação de combustão, né? Aqui no motor 4 tempos a gente consegue ver, ó, a abertura da válvula de admissão, processo de compressão, expansão e exaustão. A válvula abre e os gases saem. Aqui nessa figura a gente consegue visualizar o funcionamento, né, do motor 2 tempos para cada 90 graus do eixo virabrequim. Lembrando que ele, né, sobe 180, desce mais 180, 360, deu uma volta. Então aqui mostra 2 ciclos consecutivos do motor 2 tempos. Bem, aqui a gente tem os componentes do motor 4 tempos à esquerda e o motor 2 tempos à direita. A gente vai parte a parte, né? Então a gente tem aqui, ó, a válvula. Nesse caso aqui a gente tem a válvula de admissão com a mola de retorno da válvula, tá? Em B, a gente tem aqui o que a gente chama da tampa do cabeçote, tá? Em C, a janela de admissão, né, onde vai ser encaixado aqui o duto de admissão, onde vai entrar aqui o fluido de trabalho. Em D, a gente tem o cabeçote propriamente dito, onde fica localizada a câmara de combustão. Em E, a gente tem a galeria, onde vai passar o fluido de arrefecimento do bloco. A reação de combustão pode atingir temperaturas altíssimas, até 1.300, 1.400 graus Celsius. Essas temperaturas, né, não são temperaturas boas de trabalho, considerando que o bloco é um material de aço forjado. Então esse fluido passa, né, ele resfriando o bloco e também passa depois pelo cabeçote. Em F aqui a gente tem o bloco do motor, que a gente já viu a parte fixa, né? Em G aqui o reservatório de óleo, que fica no cárter. Então o H aqui a gente tem o cárter. Em I a gente tem o eixo CAMES, né? Ou o eixo comando de válvula, que vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula. Em J a gente tem a válvula de exaustão, tá? Com o retorno por mola também, ela está aberta aqui nessa ilustração. Aqui em K a gente tem a vela de ignição. A gente vai ver que essa vela de ignição ela está presente apenas nos motores de ignição por centelha e não existe vela de ignição nos motores de ignição por compressão, os motores diesel. Em L, a janela de exaustão, onde vai ser acoplado o duto de exaustão, que vai levar para o escapamento. M, a gente tem aqui o pistão. N, a biela. O é o quê? É o mancal aqui da biela, tá? Que é fixado. E no eixo de manivela, que é o virabrequim. Já aqui na direita, a gente tem um motor 2 tempos. Então, a gente tem aqui em A câmara de combustão, tá? Onde vai ocorrer a reação de combustão. A janela de exaustão, lembra-se que nessa posição a janela está fechada, ela só abre quando o pistão desce. Em C, a gente tem o cárter, onde vai ter a mistura ar, combustível, né, e óleo, tudo junto aqui que auxilia a lubrificação. No caso de motores diesel, não existe a necessidade de mistura do óleo lubrificante com o combustível. Em E, a gente tem aqui o pistão. F, a válvula de palheta, onde vai ocorrer a admissão aqui, tá? O duto de admissão, em G. E H aqui, ó, a gente tem aqui o bloco, né, desse motor 2 tempos. Bem, o que são, então, os motores de ignição por centelha? O motor de ignição por centelha ele pode ser tanto 4 tempos quanto 2 tempos. São classificações independentes. O motor de ignição por centelha ou ignição por faísca, chamado motores do ciclo Otto, a mistura entrará pelo duto de admissão uma mistura ar e combustível. Repare que o combustível ele é injetado antes de passar pela válvula de admissão. Quando o pistão realiza o curso de compressão, ele comprime a mistura ar-combustível. Então, ao ocorrer a compressão, a pressão vai aumentar e, consequentemente, a temperatura também aumenta. Até essa temperatura ela não pode atingir a temperatura de autoignição do combustível. Então, o combustível ele não pode se autoinflamar espontaneamente.
Para que isso ocorra, para que ocorra a combustão, é necessário uma centelha. Então, a utilização da vela vai iniciar a reação de combustão. Então, isso é o que caracteriza os motores de ignição por centelha. A necessidade da vela para o início da reação de combustão. Caso a vela não funcione, não ocorre a combustão. Não ocorrendo a combustão, o motor não funciona porque não consegue os gases, né? A combustão não vai realizar trabalho sobre o pistão. Que a gente tem a vela, né? O princípio de funcionamento dela é o arco elétrico, então um pulso elétrico é feito e ocorre a centelha, né? Da vela ali, e a reação de combustão se inicia, né? Com essa energia de ativação inicial. Aqui nós temos o motor de ignição espontânea, ou motor de ignição por compressão, os motores diesel. O que ocorre? No duto de admissão entra apenas o ar, a injeção do combustível não ocorre antes. Então, o ar é comprimido no tempo de compressão, então ele também pode ser 4 tempos ou 2 tempos. E o fato, né, essa taxa de compressão no motor diesel geralmente é muito mais alta que no motor a gasolina. Então, o combustível ele vai atingir a sua temperatura de autoignição. Então, ao invés da vela, a gente tem um bico injetor de combustível. Então, o ar é comprimido e o combustível é injetado. Assim que ele é injetado, a temperatura aqui está tão alta como consequência do aumento de pressão que o combustível sofre a reação de combustão espontaneamente, sem necessidade de uma energia inicial de ativação, sem necessidade da vela. Então, a combustão ocorre espontaneamente, apenas com a injeção do combustível, que é pulverizado ou aspergido, de maneira a aumentar a superfície de contato do combustível, facilitando assim a propagação da reação de combustão. Então, no motor de ignição espontânea, 2 tempos, não ocorre a necessidade da mistura do combustível com o lubrificante no reservatório, porque o ar pode ser admitido, não precisa passar pelo cárter, pois o combustível ele vai ser inserido durante o processo de compressão. Então, como já comentado, né, o ciclo básico do motor 4 tempos ele pode ser utilizado, né, tanto em motores de ignição por centelha, quanto motores de ignição por compressão, sendo que a diferença principal encontra-se na forma de introduzir o combustível e na ignição propriamente dita. Tá? Aqui na figura da direita, temos um diagrama pressão-deslocamento, né? Então, a gente tem a pressão no eixo X e o deslocamento do pistão. Ponto morto superior, a gente tem um menor volume, que é o volume da câmara de combustão, e o ponto morto inferior, que é o maior volume, que a gente tem o volume do curso mais o volume da câmara de combustão. A gente já viu isso, né? E esse gráfico aqui a gente consegue visualizar ele, pode ser visualizado, se a gente tiver uma aquisição de dados, em um osciloscópio, tá? Então, o que acontece? Com a válvula de admissão aberta, o pistão ele realiza o curso de admissão, tá? Pistão, a gente vê aqui, ó. Então, a gente está no ponto morto superior, a válvula de admissão está aberta. Ao deslocar, né, da parte inferior, o que vai acontecer? Essa pressão vai cair, né? A pressão reduz ali dentro do cilindro. Essa pressão reduzindo facilita a aspiração do ar ambiente para dentro do cilindro. Então, com a válvula de admissão aberta, o pistão realiza o curso de admissão a fim de aspirar uma carga nova ao cilindro. É a linha AB. Né? Nos motores de ignição por centelha, essa carga é a mistura ar-combustível. Enquanto que os motores de ignição por compressão, essa carga é apenas ar. Aí, na sequência, com ambas as válvulas de admissão e exaustão fechadas, o pistão realiza o ciclo de compressão, linha BC, né? Aumentando tanto a pressão como a temperatura da carga. Isso requer um consumo de potência do ciclo. Então, então tem um consumo de energia no processo de compressão. Então, o processo de combustão é então iniciado, ambas as válvulas fechadas, resultando em uma alta pressão e temperatura da mistura, ou ar. A combustão é induzida
perto do final do curso de compressão, a linha CD, né? Para os motores de ignição por centelha, essa inflamação, né, essa centelha, ela é feita através da vela. E um motor de ignição por combustão, pela injeção do combustível no ar quente comprimido. O aquecimento do ar deve ser superior à temperatura de ignição espontânea do combustível utilizado. Na sequência, é realizado o curso de potência, a linha DE, durante o qual a mistura de gás expande e realiza trabalho no pistão, fazendo-o deslocar para o ponto morto inferior. O pistão, então, executa o curso de exaustão, a linha EA, pelo qual os gases queimados são expulsos do interior do cilindro através da válvula de exaustão. Então, a diferença básica do motor de ignição por centelha e de ignição por compressão, ou seja, o motor Otto e o motor diesel, é basicamente o seguinte. No primeiro tempo, na admissão, o motor Otto ele aspira ar combustível, enquanto o motor diesel aspira somente ar. No segundo tempo de compressão, no motor Otto ocorre a compressão da mistura, enquanto que no motor diesel ocorre a compressão apenas do ar. No terceiro tempo, né, o tempo de expansão, o tempo onde ocorre a combustão, a ignição da mistura através da faísca elétrica em uma vela, isso no motor Otto. Então, a expansão dos gases e realização do trabalho motor. Já no motor diesel, ocorre a injeção, no terceiro tempo, ocorre a injeção de combustível e a autoignição da mistura, a expansão dos gases e a realização do trabalho motor. E o quarto tempo, que é igual para os dois, ocorre a descarga dos gases dos produtos de combustão. Aqui no diagrama a gente consegue visualizar, né, em X a gente tem alfa, que é o ângulo do virabrequim, e aqui 1, 2, 3, 4 são cada cilindro, cilindro 1, 2, 3, 4. Então a sequência de detonação ocorre da seguinte maneira: 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Então, ocorre a expansão, gira 180 graus, o cilindro 3 vai ocorrer a combustão. Mais 180 graus, o cilindro 4 sofre a expansão. Mais 180 graus, o cilindro 2. Então, lembre-se, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Isso 3, o motor 4 cilindros. A cada 180 graus, existe um curso de potência. Aqui a gente consegue visualizar mais uma animação de um motor 2 tempos, que a gente visualiza aqui, ó. A admissão ocorre, janela de transferência e escape, motor 2 tempos. O motor 4 tempos, nós temos as válvulas de admissão, compressão, expansão e ocorre o escape. Aqui a gente consegue visualizar um diagrama de pressão, né, em função do ângulo do virabrequim, tá? Verifiquem aqui, ó. O pistão está no ponto morto inferior, tá? Vai subindo até o ponto morto superior, né? Defasada são 180 graus, meia volta do virabrequim, e começa a comprimir. A pressão vai aumentando, é um trabalho negativo. O pistão está realizando trabalho sobre o fluido. Ar combustível, no caso do motor de ignição por centelha, e somente ar, no caso do motor diesel. Então, realiza e ocorre a ignição. Essa ignição, ou o processo de combustão, sem ignição, no caso do motor diesel, que é espontânea, ela precisa ocorrer antes que o pistão atinja o ponto morto superior, devido à cinética da reação de combustão. Quando a reação de combustão se iniciar, ela ainda não vai ter o seu máximo potencial para conversão de energia. Então, ela inicia-se antes, o pistão continua subindo, quando ele estiver ainda descendo alguns graus depois do ponto morto superior, a reação de combustão, os gases vão gerar mais trabalho do que se a reação de combustão ocorresse antes ou depois do ponto morto superior. Então, esse é um diagrama de pressão, ângulo do virabrequim, tá? Nessa figura aqui, ó, é possível visualizar o quê? Aqui é o ponto exato, onde deve ocorrer a reação de combustão. Caso ela tivesse ocorrido depois,
a pressão não iria até esse pico, né? Se ela atrasasse muito, se ocorresse um atraso da reação de combustão, quando os gases tivessem energia para empurrar o pistão já estaria mais embaixo e a potência fornecida ao motor seria pequena. Caso essa reação de combustão ocorresse muito antes, né, o que ocorreria é quando o pistão chegasse lá em cima, a reação de combustão ia empurrar ele para baixo antes dele chegar no ponto morto superior. É o que a gente chama de batida de pino. Então, se a reação de combustão, se a centelha, no caso, for muito antecipada, ocorre a batida de pino, empurrando o pistão para baixo antes dele chegar no ponto morto superior. Então, aqui, ó, na figura, o ponto A indica onde a injeção do combustível começa, né? Então, a injeção do combustível vai começar, no caso do motor diesel, né? Ou um motor Otto de injeção direta, a gente vai ver isso também. Ele começa no ponto A. Entre os pontos A e B, né, ocorre o que? O atraso da ignição. E o ponto C é aonde o quê? Termina a injeção de combustível e a reação de combustão tem o seu ponto máximo de fornecimento de energia. Tá? Na figura, na tabela aqui, nós temos aqui a temperatura de autoignição de alguns combustíveis. O diesel, 250 graus, a gasolina, por exemplo, 400 graus Celsius, né? Então, por isso que a gasolina tem um ponto de autoignição maior, para durante a compressão não ter o risco de que ela sofra o processo de reação combustão espontânea, né? Aqui a taxa de compressão, né, de alguns veículos, né, no caso, motor de ignição por centelha, faísca, né, ignição por faísca e ignição espontânea. Os diesels trabalham com a taxa de compressão entre 15 e 24, né, o que garante que ele vai atingir a temperatura de autoignição do combustível. Enquanto que os motores de ignição por faísca, né, tanto álcool quanto gasolina, trabalham com uma taxa de compressão bem menor. Né, o álcool, no caso, entre 10 e 14, e a gasolina entre 8,5 e 13. A construção do bloco envolve requisitos tecnológicos que levam em consideração o modelo do motor, as altas temperaturas, as pressões de trabalho e as características dos materiais, tais como dilatação e contração. Geralmente fabricado de fundição, o bloco passa por um processo térmico de normalização e depois é encaminhado para o processo de usinagem, onde serão fabricados, né, será feita a furação das galerias. O bloco ele é usinado para permitir a passagem do óleo e da água, que farão parte do sistema de lubrificação e de arrefecimento, respectivamente. E também a furação da montagem dos demais componentes que serão acoplados a ele, como a árvore do comando de válvula, o cabeçote e o cárter. Os materiais utilizados no bloco, né, podem ser de ferro fundido, alumínio forjado, aço forjado. Tá? Geralmente é feito por fundição, podendo ser feito também apenas por usinagem, vai depender do fabricante. O tipo apropriado vai depender principalmente das considerações do tipo e também os custos, né, devem ser levados em conta. Os motores mais modernos, eles utilizam alumínio, né, e ligas em lugar de ferro fundido, que apresentam, né, menor peso do motor. O motor, por exemplo, de um HB20 3 cilindros é feito de alumínio e pesa apenas 10 quilos. Alguns blocos possuem cilindros removíveis em formatos de tubos, tá? Que a gente vê aqui, os quais formam as paredes do cilindro com o bloco, propriamente dito, né? São denominados camisa. Então, o cilindro pode ter a camisa, que é onde o pistão vai passar, né? Essas camisas podem ser úmida ou seca. A camisa úmida quer dizer que o fluido de arrefecimento tem contato direto com essa camisa. Seca quer dizer que não tem contato. A camisa não tem contato com o fluido de arrefecimento. Pode também não ter essa camisa. É o chamado monobloco. Existem os motores também que são refrigerados com ar, né? Então, eles possuem as aletas nas suas laterais para melhorar, né, aumentar a superfície de transferência de calor, removendo assim mais calor do bloco.
Aqui nós temos a parte do cabeçote, que a gente já viu, né? O cabeçote ele tem a função de tampar os cilindros, tá? Formando a câmara de combustão na parte superior do bloco do motor. Nele ocorrem altas pressões por conta do pistão, que comprime a mistura, no caso do ciclo Otto, ou ar, no caso do ciclo diesel. Geralmente possui orifícios com rosca onde são fixadas as velas de ignição, no ciclo Otto, e os bicos injetores, no ciclo diesel. São alojadas as válvulas de admissão e escape, que a gente pode ver aqui, ó, uma foto da parte inferior do cabeçote. Aqui nós temos as válvulas de admissão e escape, tá? Então, a união do bloco com o cabeçote tem que ter uma vedação total, tá? Então, devido a isso, requer uma junta, né, geralmente de amianto revestida de metal. Então, os motores refrigerados a água usam cabeçotes de ferro fundido ou ligas de alumínio, quando há necessidade de redução de peso, né, ou para melhorar a condução de calor, uma vez que impede a formação dos pontos quentes nas paredes internas do cabeçote. Em alguns motores, a gente vai ver também mais para frente, no cabeçote também fica o eixo camis, ou o comando de válvulas, que é responsável pela abertura e fechamento das válvulas. Esse tipo de motor que a gente chama de OHC, né? O cabeçote ele é um dos elementos mais suscetíveis a problemas no projeto dos motores. Geralmente combina problemas estruturais, fluxo de calor e escoamento do fluido em uma forma complexa. Aqui na figura a gente vê, né, as válvulas, vários tipos de válvulas, a junta, né, do bloco com o cabeçote, tá? Então, aqui na figura a gente consegue visualizar as peças, a gente tem as partes fixas e as partes móveis, né? A gente já viu quase todas elas. Faltando apenas ilustrar como funciona a abertura e fechamento das válvulas de admissão, que é realizada através do eixo comando de válvulas, representado aqui, ó, que é o estudo da nossa próxima aula. Então, a gente tem aqui a polia, a gente tem o bloco, onde vai ser localizado o virabrequim, a gente tem a tampa do cabeçote, os parafusos de fixação, a junta, né, inferior do bloco, que vai vedar o bloco, e o cárter. Tá? O cárter é a parte inferior do bloco, né, onde ficam os componentes inferiores do motor, e serve de depósito de óleo lubrificante. Tá? Geralmente o cárter é constituído de ferro ou alumínio fundido. Bem, então a gente finaliza a nossa segunda aula do nosso curso de mecânica automotiva, e na próxima aula a gente vai fechar, né, esses componentes do motor, os componentes móveis, com o eixo comando de válvulas.